Olá, seja bem-vindo à nossa segunda aula, aula número 2 do curso de Introdução ao Louvor, que faz parte do nosso currículo da Escola de Ministros de Louvor do Canto Livre. Antes de mais nada, que Deus te dê muita graça, muita paz, e que estes conhecimentos que a gente vai estar passando aqui para vocês seja útil na tua vida, seja como cristão, seja como um ministro de louvor, queira Deus, você se torne. Na nossa aula anterior, nós fizemos uma introdução ao louvor e dissemos a vocês quais eram os elementos básicos do louvor a partir de uma visão de mundo do canto livre. Então, essa visão de mundo nós somos o Canto Livre, nós temos um ministério, nós estamos já há 20 anos trabalhando com isso para Jesus, e desde 10 anos atrás, pouco mais de 10 anos atrás, constituímos um projeto de construir uma escola de ministros de louvor. Você está vendo agora a gravação de aulas que nós já ministramos para mais de 7 turmas, 8 turmas, e essas turmas foram consolidando o conhecimento, essas coisas foram sendo trabalhadas, foram sendo discutidas com os alunos, discutidas com alunos que se tornaram ministros de louvor, até mesmo alguns que já não estão mais aqui conosco, saudades do Sandro, né? Mas nós estamos aqui fazendo o trabalho que Jesus nos deu, e nós estamos aqui para discutir isso com você, que você se torne um ministro de louvor. De queira Deus, né? Sempre debaixo da vontade de Deus para todas as coisas. Bom, na aula passada, como eu falei, nós olhamos esses elementos básicos. E esses elementos básicos eram música, inspiração e mensagem. Na ordem que nós colocamos na aula passada, foi música, mensagem e inspiração. E eu quero dizer que essa aula de hoje ela é dedicada a dizer a você o que não é louvor. O que o louvor não é, talvez melhor dizer. Então, louvor não é música. Talvez você tenha tomado um susto agora, mas vou repetir para você. Louvor não é música. A música por si só não define o que é louvor. Talvez você já tenha ido a algum culto, ou talvez você tenha ido até uma apresentação. Por exemplo, nós aqui em São Paulo temos diversas pessoas que tiveram oportunidade em algum momento de gravar, de assistir à gravação, seja do Renascer Praise, seja do Diante do Trono, né? Talvez em outras cidades você tenha oportunidade de ter ido ao lançamento de um CD, alguma coisa do tipo. E não necessariamente quando nós temos música evangélica sendo tocada, nós temos louvor. Por quê? Porque música não é louvor, nem mesmo a música evangélica. É muito difícil de quantificar e de definir, mas vamos olhar o que é música, né? Vamos passo a passo. O que é música? Eu aprendi quando era muito novo que música é a arte de exprimir os sentimentos através dos sons. Repetindo, vamos lá. Música é a arte de exprimir os sentimentos através do som. Então, a música é uma forma de expressão. Música é uma linguagem. E como linguagem, ela tem estilo, ela tem sotaque, ela tem conteúdo, ela tem um emissor e ela tem um receptor. Então tudo isso é música. Mas ela é música evangélica quando? Bom, deixa isso para depois, vamos voltar a isso. Mas vamos olhar cada um dos elementos da música, repassando por você. Você não pode esquecer isso. Música é a arte de exprimir os sentimentos através dos sons. Veja, eu não quero dizer que essa é a única definição possível para a música. Existem várias definições possíveis para a música. Mas a gente está usando essa porque essa é interessante. Essa é importante porque nos permite qualificar bem para ti, bem para você que está assistindo essa nossa aula, o que é música. E a partir daí, diferenciá-la do que é louvor. Então, música, ela começa com um elemento que é expressão. Então,
é uma comunicação, é algo que você tem a dizer. Esse algo pode ser original ou pode ser a interpretação de alguma coisa que alguém já fez. Mas a música são aquele encadeamento de sons que você vai trazer para você, você vai colocar os teus sentimentos junto, vai fazer com que aquele encadeamento de sons ele expresse o sentimento que está dentro de você e algumas vezes você vai associá-lo com uma mensagem. Outras vezes não, outras vezes é meramente a música, meramente o som sendo colocado, sendo tocado. Você diz assim, não, mas na minha igreja não é assim. Talvez na sua igreja não seja assim, mas quantas igrejas abrem o seu culto, a sua reunião semanal, a sua reunião diária, a sua reunião pastoral com uma música tocando? Nós poderíamos nos lembrar de várias músicas que poderiam estar nesse momento aí. Nós poderíamos ter lá, enquanto as pessoas estão trazendo a sua adoração a Deus, uma música de fundo. Tudo isso é linguagem musical, tudo isso é música sendo passada, né? Em algumas igrejas o órgão tocando, em outras igrejas uma banda tocando, né? Eu lembro na velha Assembleia de Deus, quando nós tínhamos as bandas marciais tocando, que todas as pessoas estavam no culto, estavam às vezes ajoelhadas, orando, outras vezes sentada, aguardando o início do culto, e de repente a banda tocava um dobrado, né? Para quem não sabe o que é isso, deve dar uma passadinha no quartel mais próximo, que eu acho que é o único lugar onde você ainda vai ouvir executar um dobrado. Nem mesmo nas Assembleias de Deus, as bandas marciais, elas ainda executam dobrado no início do culto. Mas eu sou de um tempo, de uma geração, eu mesmo toquei algumas vezes nesses dobrados. E era a forma de começar o culto, era música, era sentimento, aquele grupo, aquele conjunto de músicos, cada um usando seu trombone, seu clarinete, sua caixa, seu contrabaixo, seu baixo, né, sua tuba, cada um usando o seu instrumento, juntos expressavam um sentimento que a gente pode até discutir, não tem muito a ver com o restante das coisas que iam acontecer no culto, mas era a expressão de um sentimento. Era música evangélica? Na maioria das vezes, não. Algumas vezes eram hinos da harpa, outras vezes não eram hinos da harpa. Outras vezes eram peças musicais que o maestro trouxe do quartel, enfim, da tradição cultural brasileira, mas que se encaixavam perfeitamente naquele momento. Elas davam o início, elas davam o ponto de partida do culto. Talvez hoje não seja mais assim, eu vou concordar contigo, mas eu só estou te dando um exemplo de que a música expressa sentimento, e naquele momento, aquela música expressava um sentimento, o sentimento daquele conjunto de músicos. Era evangélica? Na maioria das vezes não, algumas vezes era, não sei, não é o caso, porque o evangélico pode ser qualificado de diversas formas. Vamos entrar um pouquinho nesse assunto. Vamos lá, o que é o evangélico? A música evangélica é evangélica quando é composta por um evangélico? Será? Mas então, se vamos pegar um compositor de música evangélica, vamos pegar, por exemplo, vamos pegar Ludmilla Ferber. Se ela fizer uma música e não colocar nela uma letra evangélica e colocar para tocar num programa, num documentário, por exemplo, num documentário sobre a necessidade de crianças órfãs de Goiás. Se ela fizer isso, essa será uma música evangélica só porque ela é evangélica? Ou vai virar uma música de domínio popular porque ela entrou num contexto diferente, o contexto de um documentário? Veja, então, se a gente usar o critério de qualificar a música evangélica pelo seu compositor, não, mas você pode dizer assim, não, então temos que olhar também a atitude do compositor. Então vamos olhar a atitude do compositor. Então nós vamos olhar a atitude do compositor e vamos pegar, por exemplo, algumas das músicas de Bach que foram compostas para serem executadas na igreja. Será que nós pegaríamos uma tocata e fuga de Bach e colocaríamos ela como música evangélica hoje? Ou ela já virou uma música clássica? Então não é evangélica porque é clássica? Ué, mas ela foi feita para tocar numa igreja evangélica.
por um compositor que abraçava uma fé evangélica. Então fica difícil. Então não é a atitude do compositor, então o que é? Ela é inspirada por Deus. Aí eu te pergunto, é a música que é inspirada por Deus, ou é a pessoa que executa a música que ela é inspirada por Deus? Então não é fácil qualificar isso, não é difícil, muito difícil a partir dessas adjetivações, é muito difícil a partir desses raciocínios, a gente dizer assim, essa música é evangélica, essa música não é evangélica. Atualmente, você olhando um contexto cultural de igrejas, olhando um contexto de músicas que são executadas nessas igrejas e por cristãos que fazem parte dessas igrejas, nós temos uma visão do que seria uma música evangélica, a tal da música gospel, que nós já mencionamos na aula passada. Mas, para a gente isso não leva a nada, a não ser a discussões intermináveis, que não chegam a resultado nenhum, e que mesmo nessa aula não chegaria a resultado nenhum. Então eu gostaria que você talvez desenvolvesse seu próprio conceito a partir disso que eu estou te dizendo. Música é a arte de exprimir os sentimentos através dos sons. Então música é uma linguagem, uma ferramenta que você como homem de Deus, você como mulher de Deus, você como alguém que usa isso, seja para adorar a Deus, seja para exercer um trabalho para Deus, você usa isso ou não, você se apropria disso no momento do culto, de alguma forma isso chega para você, e você usa essa linguagem para expressar uma mensagem, para expressar um sentimento. Então, quando você se aperceber disso, vai se aperceber que o que é evangélico não é a música. O que é evangélico é esta inspiração ou esta mensagem que você vai passar através desse ferramenta, dessa linguagem. E se as pessoas se apercebessem disso com bastante frequência, nós evitaríamos muitas polêmicas, muitas discussões que têm havido dentro das nossas comunidades evangélicas, dentro das igrejas evangélicas. Por quê? Porque se é uma linguagem, eu posso usá-la da maneira mais apropriada possível. Eu acho que se é uma linguagem, aí nós devemos olhar para Paulo e nos apercebermos que num determinado momento Paulo disse assim, olha, a roupa e os seus gestos, a sua maneira de falar, fazem parte da sua linguagem, fazem parte daquilo que você quer comunicar. Então, Paulo disse, e aí eu estou me aproximando mais do texto bíblico, que nós deveríamos ser romano no meio dos romanos, gregos no meio dos gregos. Por quê? Porque romanos e gregos tinham linguagens diferentes. Os gregos falavam grego, os romanos falavam latim. Os gregos usavam uma roupa diferente, com isso eles expressavam, através da sua roupa, uma linguagem diferente. Os romanos, por seu turno, faziam isso também. E o mesmo poderíamos dizer acerca dos judeus, acerca dos povos dos desertos, o mesmo poderíamos dizer dos persas, o mesmo poderíamos dizer de todos os povos que viveram na época de Jesus e na época que o Evangelho foi escrito, os Evangelhos foram escritos e que o Evangelho foi pregado em todo o Império Romano.